Vamos lá, gente. A política virou uma idiocracia. Primeiro, uma homenagem, né, ao nosso grande presidente Camacho, que está aí na tela para vocês, né? O presidente Camacho, que é o presidente dos Estados Unidos em 2505, que é o. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas isso é um filme, né? A cena de um filme, é o Terry Crews, que é a figuraça. E ele é o presidente, ele era um ator pornô, um lutador de WWE. E aí ele foi eleito presidente dos Estados Unidos nessa época. E aí o que acontece, né? Esse filme, eu não sei se todo mundo aqui já viu, eu não sei qual streaming tem. Eu vi ele ontem, eu revi ele para poder fazer essa live, mas eu vi no streaming da Bandeira Preta. E aí o que acontece? O presidente Camacho, né, que é figuraça, ele rouba a cena, inclusive, no filme. Eu acho que ele é o melhor personagem, assim. O que acontece, né? O filme, a premissa do filme é uma premissa. Esse filme foi feito em 2005, ele foi feito nos Estados Unidos pelo criador do Beavis and Butthead, né? E ele estava ali na época, era o governo do George W. Bush, e era uma crítica muito pesada à cultura dos Estados Unidos e tal. E a premissa dele é a seguinte, né? As pessoas inteligentes, elas não têm filhos, elas não estão tendo filhos mais, e as pessoas idiotas, elas estão tendo muitos filhos, e chega num futuro em que as pessoas têm um emburrecimento geral, o nível de QI das pessoas cai, e tem um emburrecimento geral. E aí tem um personagem principal, né? O personagem principal do filme, eu vou mostrar para vocês aqui, é esse cara aqui, esse camarada aqui. Ele é um cara do exército, ele é um cara totalmente mediano, né? Eles até sacaneiam ele, mostra lá que todos os testes que ele fez, ele é um cara mediano. E aí ele é selecionado para participar de um projeto ultra secreto em que eles estão testando hibernação, né? Ele vai ficar hibernando por um ano, o corpo dele vai ser colocado no estado de hibernação, e aí depois de um ano eles vão reacordar ele. Só que aí o projeto é descontinuado, ele fica junto com uma menina lá que é prostituta, né? Eles são testados juntos ali, e aí o projeto é descontinuado e eles esquecem ele lá. Eles esquecem o cara que estava responsável pelo projeto. Ele foi preso e como era um projeto ultra secreto, ele basicamente ninguém sabia. Então ele ficou lá, os anos foram passando e tal. E aí, basicamente, ele acorda nesse mundo aí em 2505, 500 anos depois. Esse filme começa em 2005. E ele é um cara mediano nessa sociedade. Ele é o cara mais inteligente. É uma sociedade totalmente destruída. É uma sociedade totalmente emburrecida. Ele é um gênio, ele é considerado um gênio. É uma sociedade totalmente controlada pelas corporações. Tudo se vende paga. As corporações financiam, patrocinam o sistema judicial dos Estados Unidos, patrocinam a política vira uma tragédia e é muito engraçado. Esse filme, cara, eu achei, quando eu vi ele a primeira vez, eu achei ele meio mais ou menos, mas eu vi de novo, ele é engraçado. E aí o presidente dos Estados Unidos, nesse ano, é o Camacho, que é esse cara aí, é o Terry Crews, é o cara que era lutador, ator pornô e tal. E aí eles estão tendo um monte de problema no país e tudo, e esse cara medíocre, ele é chamado, ele vira o cara mais inteligente da época ali, e aí ele é chamado para resolver o problema. Eles estão com crise, estão com seca, uma seca muito forte, e ele é chamado para resolver esse problema. E, enfim, eu não sei se eu conto os spoilers tudo e tal, mas eu já contei aí até uns 30 minutos do filme. Basicamente, eu queria discutir aqui com vocês alguns pontos. Deixa eu ver se é isso daqui. Primeira coisa, onde que o filme, na minha opinião, ele erra? E aqui eu já vou dar uma resposta para vocês que talvez vai desagradar alguns vão entender. Eu acho que esse filme tem uma premissa muito errada e eu sou bastante crítico dessa premissa e eu não acho que nós vivemos em uma idiocracia. Primeiro de tudo, essa questão do QI esbarra no problema, na minha opinião, num problema da eugenia. Se você pega essa questão, isso é um discurso que esbarra na questão da eugenia. As pessoas burras, as pessoas estão ficando burras e aí o QI está caindo, a gente vê onde isso vai chegar. E isso também não é fato. O QI médio da humanidade está aumentando, né?
E, inclusive, as pesquisas que falam que o QI do brasileiro está caindo são balela, tá, gente? Aquela pesquisa que eles usam é uma pesquisa, não é uma pesquisa sobre cálculo de QI, é uma pesquisa extremamente focalizada. O site que colocou essa pesquisa lá tá bastante errado. Tem um vídeo, um canal, né, do rapaz de psicologia, que ele chegou a participar da pesquisa, que eles se embasam para fazer aquilo, ele já explicou isso. Sugiro vocês pesquisarem, acho que chama Como a Mente Funciona, o canal dele. Ele já explicou isso, depois tem a pesquisa lá também para quem quiser ler e tudo mais. Só que a questão que eu queria propor para debater com vocês, né, é o seguinte: a gente vive uma era anti-intelectualista ou pseudo-intelectualista? E isso é muito importante. Por quê? No filme, você tem o que eles chamam da idiocracia, que é uma era anti-intelectualista. É a galera que não lê, que odeia quem lê, quem estuda e tal. E no filme eles ficam fazendo essa piada o tempo inteiro. Eles chamam de fag lá, né? Que é a palavra ofensiva deles pra gay. Então, tipo, o cara não lê e fica zoando. Ah, pô, seu bicho, não sei lá o que e tal. Isso é um anti-intelectualismo. Você é contra a pessoa estudar, você é contra uma emancipação intelectual e tal. Só que o que a gente está vivendo hoje, na minha opinião, é o pseudo-intelectualismo. É justamente essa questão de você fingir que sabe, sendo que você não sabe, você não ter consciência dos seus limites em relação ao conhecimento. E é aqui que eu acho que cabe um debate super interessante para a gente fazer. Eu trouxe aqui para vocês um gráfico. Esse gráfico aqui é sobre o efeito Dunning-Kruger, que eu não sei se todo mundo aqui conhece, mas o efeito Dunning-Kruger ele é um efeito da psicologia, foi estudado na psicologia, que é basicamente o seguinte: quanto menos você sabe, mais você acha que sabe. E isso é muito comum nesses tempos aí da internet. Esse gráfico aí é o gráfico original, né, do Dunning-Kruger, que a pesquisa que ele fez foi a seguinte: ele deu um teste para as pessoas fazerem, um teste de conhecimento, e ele perguntava para as pessoas como que elas achavam que elas tinham se saído nesse teste. E aí, olha que coisa interessante. As pessoas que foram pior, tiveram um desempenho pior, elas acharam que elas tinham ido melhor. Então ele começou a perceber que existe uma tendência que enquanto menos você sabe sobre um assunto, mais você acha que sabe. E aí tem esses dois gráficos aí, né? O de cima é a galera que sabia menos e o de baixo é a galera que sabia mais. Então você tem um efeito muito curioso sobre isso. Olha que coisa. Isso é fantástico. Esse experimento, esse estudo, essa questão é muito interessante. Chama efeito Dunning-Kruger, né? Isso daí depois eu vou mostrar ali. Já dei um spoiler para vocês. Isso é um caso. Esse caso, por exemplo, teve um caso que eu também fiz um vídeo aqui no canal do Gustavo Gayer, que é deputado, né? E aí a fixação lá com o negócio do QI, que o Gustavo Gayer falando que, porque lá na África não tem democracia porque o QI deles é baixo. É uma fala idiota, né? E eu duvido que uma pessoa que fala um negócio desse ela tenha um QI alto. Inclusive, eu acho que se ele fizer um teste de QI, ele vai estar na média ou se bobear até abaixo da média. E aí, assim, ele solta aquilo e aí está reproduzido e tal. Que é isso, cara? Dentro desse comentário já tem uma questão do efeito Dunning-Kruger, que é o cara se achar acima da média, sacou? Na verdade, todo mundo é medíocre, gente. Nós somos medíocres. Eu sou medíocre, vocês são medíocres, todo mundo é medíocre. E a gente tem que ter consciência disso, ter plena consciência disso, está tudo bem. E é isso que permite a gente melhorar. E em relação ao filme, eu acho que essa é a grande questão. O filme ele tem uma perspectiva de que o futuro vai ser anti-intelectualista e muita gente tenta comparar o filme com a situação atual. Eu acho que a situação atual é uma situação pseudo-intelectualista, né? E o filme, inclusive, ele tem uma perspectiva de esquerda bem clara. Eu já meio que comentei aqui com vocês, né? Só que aí o que acontece? A esquerda e a direita vêm com esse papo de que o povo não sabe votar. Que o povo é burro, que ele não é capaz de votar e tudo mais. E aí eu queria começar a ampliar um pouco essa discussão com vocês, né? E aí eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, em 2014 tinha A Culpa Não É Minha, Eu Votei no Aécio, que é a galera do Aécio se achando superior à galera que tinha votado na Dilma. Aí depois tinha a galera do A Culpa Não É Minha, Eu Votei no Professor, que é a galera que votou no Haddad se achando superior intelectualmente à galera que votou no Bolsonaro. E aí a galera
votando com um livro na mão, né? Inclusive, né? Eu votei no professor e tal. E isso é fantástico, né? Porque em 2018 eles estavam com o livro na mão, votei no professor. Aí em 2024 eles estão lá dando porrada em professor que está em greve e chamando tudo de fascista em rede social. Isso é fantástico, gente. Eu adoro isso, eu fico vendo isso, eu dou gargalhada e tal. E aí o que acontece? Também tem isso daí, ó, agora tem gente que não vai gostar. Também tem, ó lá, a culpa não é minha, eu votei no Ciro. Que é isso? Não, porque a culpa não é minha, eu votei certo. Essa ideia do votar certo, para mim, que é a grande questão, né? E aqui tem esse problema, né? A esquerda e a direita, elas acabam tendo essa questão, esse problema de achar que sabe de que tá votando melhor e tudo mais, e aí sempre é o seu. É o cara do Ciro que acha que ele tá acima da média porque votou no Ciro, é o cara do Bolsonaro que acha que tá acima da média porque votou no Bolsonaro, é o cara do Lula que acha que tá acima da média porque votou no Lula. Assim, gente, é que eu esqueci de pôr nessas imagens. Você tem o cara, tem maluco pra tudo quanto é lado, né, gente? Tem gente que idolatra o Ciro, tem gente que pendura em para-brisa de caminhão, que reza para pneu, que, enfim, pede ajuda para alienígena. Tem gente que faz jejum de fome, né? Jejum de comida aí por causa do Lula, greve de fome por causa do Lula. Tem gente que vai dormir na porta lá da Polícia Federal por causa do Lula. Então, assim, tem maluco para tudo quanto é lado, gente. Então, assim, a grande questão aqui é que os dois lados não tem como estar certo o tempo inteiro. Então quem que tá certo? É o cara do Lula, é o cara do Bolsonaro ou é o cara do Ciro, entendeu? Então assim, a direita acha que o povo é inferior porque ele elegeu o Lula, a esquerda acha que ele é inferior porque elegeu o Bolsonaro em 2018 e na minha opinião tá todo mundo errado. E aqui tem uma dinâmica curiosa que é a seguinte, as pessoas não conseguem conceber o fato de que o eleitor não pensa como eles, né? A gente tem que entender isso, nem sempre as pessoas vão pensar como a gente. E não quer dizer que a gente é mais racional por causa disso. E daqui a pouco eu vou aprofundar, eu vou pegar pesado nesse debate aqui. Se você for parar para pensar, o PT ele nega a derrota em 2018, falando que se fosse o Lula tinha ganhado. E aí vocês percebem como que existe uma negação, uma dificuldade em aceitar que o povo não está com você. O Bolsonaro nega 2022, falando que teve fraude. E no fundo, é aquilo que eu já falei um pouco ali atrás. É um pseudo-intelectualismo que acha que só as nossas posições são racionais e a dos outros não. E eu estou falando isso pseudo-intelectualismo não no sentido pejorativo, mas no sentido de ilusão do conhecimento, onde a gente acha que sabe e tudo mais. E aí eu vou avançar e vou aprofundar nessa discussão aqui com vocês. Esse camarada aí na tela, Sócrates, o nosso filósofo, grande filósofo, pai da filosofia. O que é ser inteligente? O que é ser sábio, né, gente? E aqui é um livro que eu já indico para vocês, está aqui do lado. Apologia de Sócrates, que é uma das obras filosóficas mais importantes de todos os tempos, que basicamente é o seguinte, é o Sócrates, isso aqui conta a história pelo ponto de vista do Platão, né, que era discípulo do Sócrates. Conta a história do Sócrates como um grande sábio ali da Grécia Antiga e tudo mais, e conta a história da condenação do Sócrates, e ele é condenado, por que ele é condenado? O Sócrates, nesse livro que ele descreve, que ele foi lá no templo do Apolo e ele foi apontado como o cara mais sábio de Atenas. E aí ele fica encucado com isso e fala, pô, eu não sou sábio. E aí ele começa a tentar falar, pô, eu vou mostrar que eu não sou sábio e vou começar a interrogar o pessoal que realmente é sábio aqui em Atenas. E aí ele começa a chatice dele de interrogar todo mundo, de fazer questão para todo mundo, de questionar todo mundo. E o Sócrates, basicamente, ele enche o saco de todo mundo fica puto com ele e ele é condenado à morte. E o que ele descobre aí nessas questões, nessas perguntas que ele está fazendo para as pessoas? Ele descobre que a sabedoria dele, e ele finalmente ele entende por que ele é apontado como o mais sábio de Atenas, ele entende que a sabedoria dele é saber que ele não conhece. É aquele famoso só sei que nada sei. Ele sabe das próprias limitações, ele não tem ilusão em relação ao conhecimento. Ele, não sei. Então isso permite ele buscar o conhecimento. E isso coloca ele num patamar que é o que o pessoal chama de ignorância socrática, que é isso, é você ter a consciência da sua limitação, a consciência que a sua racionalidade ela não é suficiente.
E aqui a gente aprofunda a discussão para um outro camarada, o Platão. E aí a gente entra na discussão do problema da democracia, segundo Platão. E eu já vou adiantar, eu discordo do Platão, tá, gente? E aí a gente entra nessa questão. A democracia, ela é racional? E aí a gente entra na questão. E aqui, livrinho do Platão, A República, que é um livro clássico sobre essa discussão, né? Basicamente é o seguinte, o Platão ele tinha um problema com a democracia, na democracia ali da Grécia era uma democracia direta, que é o seguinte, ela é um regime de liberdade, as pessoas elas têm liberdade, elas têm uma relativa liberdade, mas ele pode descambar para a tirania porque as pessoas elas podem simplesmente mergulhar no abismo. E elas podem eleger tiranos para serem tiranos, para comandarem com mão de ferro e tudo mais. Esse era o problema do Platão com a democracia. E aí qual que era a solução do Platão? É você colocar uma aristocracia filosófica no poder. Malandrão, ele falou, quem tem que governar são os filósofos, porque eles têm o maior conhecimento. E aí você teria ali um processo de preparo, um processo de educação, um processo de formação. E aí o Platão, ele defendia isso. E aí ele usava várias comparações, ele comparava, por exemplo, quem que você quer comandando o barco, o capitão, o cara que sabe, o cara que estudou para fazer isso, ou o cara que é o ralé, o cara que não estudou e tal. Isso é elitista, eu acho isso elitista, e isso tem um problema que é o seguinte, e se você não souber? Você vai ter a ilusão que você sabe, você vai estar ali no poder, e se você fizer bobagem, você não vai aceitar que você fez bobagem. E aí é o problema da tecnocracia, que acontece hoje. Você tem muita gente com argumento técnico de que aquilo é embasado no melhor conhecimento, muita gente estudada, com doutorado e tudo, sendo que está lá defendendo baboseira, está defendendo coisas escabrosas. Então, são pessoas com doutorado defendendo que a aposentadoria do pobre tem que valer menos que um salário mínimo, por exemplo. Isso é isso é uma consequência dessa ilusão do conhecimento, que você acha que aquilo ali é técnico, que não tem nada de política. Eu acho que isso daí é uma questão que está embrionária ali no Platão. Só que tem uma coisa interessante. O filme O Idiocracia, ele é platônico, cara. Quem viu aí o filme, ele é platônico. Por quê? O homem mais inteligente daquela época, ele estava no comando. O presidente vai lá e chama ele para tentar resolver o problema. Olha que coisa interessante. Idiocracia e Platão tem tudo a ver. E aí o cara depois, no final, ele até vira presidente e tal. Então, assim, essa é uma visão que eu já falei para vocês, que é uma visão conservadora. O Platão ele é um cara mais conservador. E era uma visão negativa do Platão em relação à democracia. E aí eu queria entrar. Esse camarada aí, ó, também, bom, Albert Einstein. A questão é a seguinte, aí a gente já vai começar a dar um salto, né? A gente toma decisão de forma racional, e aí eu já entro no debate. Essa é uma área que eu gosto muito, é um debate que eu acho muito interessante, que é a área da epistemologia, que inclusive é a minha área de especialidade na filosofia. Eu tenho até que voltar a estudar mais sobre o assunto e tal. Mas o que acontece? Vocês já ouviram falar do utilitarismo? O utilitarismo é uma visão da filosofia, é uma visão ética, que vai defender que a gente toma decisão baseada naquilo que a gente espera que vai dar mais felicidade pra gente, que vai dar mais prazer pra gente. E essa ideia, ela é uma ideia de base ali do século XVIII, foi criada ali no século XVIII, é uma ideia que embasa o utilitarismo, que embasa o liberalismo, uma boa parte do liberalismo, e uma boa parte da teoria da escolha racional, que é base para muitas teorias econômicas e base, inclusive, para teorias da ciência política que vão tentar explicar o voto e a decisão política das pessoas. E aí o que acontece? Então, se você acha que as pessoas elas tomam decisão baseada no seu máximo bem-estar, você está baseado numa premissa utilitarista, mais próxima do liberalismo e tudo mais. Só que qual que é o real problema aqui, né? Que eu estava falando lá atrás do anti-intelectualismo ou do pseudo-intelectualismo. É a gente entender os limites do nosso conhecimento. E aí por isso que eu coloquei o Einstein aqui,
que é uma coisa muito interessante. Quando eu fui fazer o meu mestrado, eu estudei um pouquinho das visões do Einstein em relação à epistemologia, e o Einstein defendia, olha que coisa interessante, que as nossas teorias nunca são verdadeiras em última instância. E isso é uma ideia que influencia muita gente nesse século XX aí, né, gente? Na epistemologia no século XX. Então você tem o Einstein, ele fala abertamente, aí tem uma citação dele que eu botei aqui também. Olha só o que o Einstein fala, um artiguinho de 2 páginas que ele escreve para um jornal, que é o seguinte, olha, uma teoria pode assim ser identificada como errônea, caso haja um erro lógico em suas deduções, ou como incorreta se um fato não estiver de acordo com as suas consequências. Porém, a verdade de uma teoria nunca pode ser provada, pois nunca se sabe se mesmo no futuro não se encontrará uma experiência que contradiga as suas consequências. E ainda sempre se pode conceber outros sistemas de pensamento capazes de conectar os mesmos fatos dados. O que o Einstein, eu até sublinhei ali, o que o Einstein está querendo falar aqui? Em última instância, as nossas teorias, as nossas visões sobre o mundo, aqui ele está falando da ciência, mas isso embasa a nossa perspectiva diante do mundo, que é a seguinte: o nosso conhecimento é limitado. Ele é limitado e ele não existe um conhecimento último. E é aqui que a gente vai entrar, que a gente entra num debate mais contemporâneo. Por quê? Depois do Einstein, você tem uma influência muito grande desse cara aqui, que é o Karl Popper. O Popper, ele politicamente, eu tenho bastante discordância dele, mas eu acho que na epistemologia ele é um cara excepcional, filosofia da ciência excepcional. E ele tem uma teoria super interessante, que é inclusive num livro bem problemático dele, que é o Sociedade Aberta e Seus Inimigos. No último capítulo do livro, ele vai apresentar a visão que ele tem da racionalidade e ele coloca uma questão super interessante, que eu levanto para discussão para vocês, para o debate, que é a seguinte. Ele coloca que a racionalidade ela é uma escolha que não é racional. A gente escolhe ser racional, a gente escolhe usar a nossa razão, ser racional, mas isso em si não é um ato racional. E aí ele adiciona um elemento de instabilidade na razão, que é algo que está colocado em dificuldade, que a gente está em dificuldade o tempo inteiro, e isso reforça essa questão do Einstein que eu coloquei. Então, a nossa razão não é toda poderosa igual a gente imagina. E vocês vão entender, daqui a pouco isso tudo vai fazer sentido. Por que eu estou falando da idiocracia e tudo mais? E aí o Einstein, o Popper, ele vai colocar essa questão. E aí só que um cara mais importante ainda que eu acho, pra gente conversar aqui, é esse camarada aí, que inclusive eu não sabia, ele está vivo, é um cara, tá com 103 anos, que é o Hans Albert, que por um momento eu achei que era filho do Einstein, porque o Einstein também tinha um filho que chamava Hans Albert, mas não é. E ele descreve um negócio, ele tem um livro que chama O Tratado da Razão Crítica, que ele vai descrever o trilema de Munchausen, ou o trilema de Agripa, que é um paradoxo do conhecimento que está colocado desde os céticos e ele atualiza ele para o tempo contemporâneo. Ele segue uma filosofia que o próprio Popper também meio que inaugura, que é o racionalismo crítico. E o Hans Albert, ele vai descrever que é o seguinte, ele vai falar que o problema do conhecimento é o seguinte, como que a gente conhece as coisas? Só que para a gente explicar como que a gente conhece as coisas, a gente precisa justificar por que a gente conhece as coisas. E aí é na hora da justificação que entra o problema. Por quê? No fim das contas, a gente tem, toda vez que a gente precisa justificar como nós conhecemos as coisas, a gente tem um paradoxo. Por quê? A gente tem um problema que é um regresso infinito, que é você... eu vou descrever isso com mais calma depois. É o regresso infinito, é a circularidade e é o dogmatismo. E aí vamos um por vez. O regresso infinito é um problema que quando eu vou justificar, quando eu vou apresentar uma justificativa, eu vou depender de uma justificativa anterior. E aí eu vou depender depois de uma justificativa anterior. E por aí vai. Isso vai tendo uma cadeia interminável de justificações sem um ponto final que vai ser a base definitiva do conhecimento. Então você vai sempre andando para trás e você vai ter dificuldade para colocar para a estaca ali e falar, ó, essa é a justificação final. Isso é um grande problema, isso é um dilema do conhecimento. E aí, por exemplo, você afirma, uma questão até que tem gente que pode bater o olho e achar que eu estou viajando aqui, mas a teoria da evolução é verdadeira?
Aí alguém vai perguntar, pô, mas como é que você sabe disso? Aí o cara vai responder, pô, porque existem evidências fósseis que suportam a teoria da evidência. Aí o cara vai virar e perguntar, pô, beleza, mas como que você justifica que essas evidências foram interpretadas corretamente e são suficientes para justificar a teoria da evidência? E você vai dando voltas. Porque o método científico usado são confiáveis. Aí você pergunta, mas como que você justifica que esses métodos são confiáveis? Eu estou falando aqui que a teoria não é verdadeira, que a teoria da evolução não é verdadeira. Não, eu estou falando aqui que isso é uma dificuldade do conhecimento. E, inclusive, é um vídeo que eu vou fazer no futuro. É isso, na minha opinião, que abre a guarda para o negacionismo. Porque você sempre vai ter essa questão, essa dilema da justificação, mas as pessoas não vão ser conscientes disso. E aí elas vão ir com a expectativa de achar que a ciência, que o conhecimento tem que explicar tudo, sendo que ele nunca se propôs a explicar tudo. E aí entra essa questão do negacionismo, do criacionismo falar que é só uma teoria qualquer e tudo mais. E aí cada justificativa vai dependendo da outra e você tem uma regressão infinita, né? E para você tentar evitar a regressão infinita, você tem também a questão da circularidade, que é, para você evitar essa regressão, você justifica uma crença usando um argumento que, em última análise, se baseia na própria crença original, criando uma circularidade. Nesse caso, a justificativa ela acaba sendo circular e não tem uma base meio sólida para o conhecimento. Exemplo, a Bíblia é a palavra de Deus porque está escrito na Bíblia que ela é a palavra de Deus, entendeu? A Bíblia é a palavra de Deus porque está escrita na Bíblia que é a palavra de Deus. Você está justificando algo a partir daquilo que você quer justificar. É o famoso sim porque sim. É sempre um problema de circularidade. Se você não cai naquele problema de regressão infinita, você cai no problema de circularidade. E aí tem um terceiro problema, que é a questão do dogmatismo, que aí é o seguinte, uma outra saída é você parar essa cadeia das justificações num ponto arbitrário. Você vai afirmar que uma determinada crença, uma determinada proposição, ela é autoevidente ou ela não precisa de justificativa. Só que isso é entendido como uma forma de dogmatismo. Porque você aceita algo como verdadeiro sem ter uma razão ali suficiente para você fundamentar aquilo. E um exemplo clássico desse dogmatismo é o do Descartes. Quem já ouviu falar aí do famoso penso, logo existo? O Descartes, na hora que ele está refletindo sobre o conhecimento, ele está falando aqui o seguinte. Imagina que o mundo ele é toda uma ilusão. Meus sentidos são todos ilusórios. Tudo foi inventado. A realidade não existe. Deus não existe. Tudo foi inventado. Minha mente é uma invenção, é um sonho. Qual que é a única coisa que eu não consigo duvidar, segundo Descartes? Eu não consigo duvidar que eu estou duvidando. E aí o Descartes vira e fala, pô, tá aí a fundação do conhecimento. Esse é o argumento do penso, logo existo, né? Só que aí o que acontece? Isso também é um ponto arbitrário, porque o Descartes ele está partindo de que isso é autoevidente. Então ele também acaba caindo nesse dilema. Então, assim, se eu tiver que indicar um livro para quem quiser se inteirar nesse debate, quem achou interessante, lê esse cara aí, o Hans Albert, Tratado da Razão Crítica, é super interessante. Inclusive, ele escreve esse livro para responder a um debate do Adorno com o Popper na época ali, na filosofia alemã e tal. E aqui a gente entende o problema e a dificuldade do conhecimento e o problema de achar que está numa posição de superioridade intelectual em relação a outras pessoas. A guerra de narrativas ela é fruto disso, ela preenche essas lacunas que o nosso conhecimento ele não é capaz de preencher. Esse é o problema. E aí, nesse ponto, a gente tem uma situação muito paradoxical, que é a seguinte: a gente quer conhecer, a gente acha que a gente sabe, mas a gente sempre está pisando em falso ali e a gente acaba se iludindo, em relação aos outros. E a rede social, ela tem muito a ver com isso. A gente precisa conhecer, a gente acha que os outros sabem, e muitas vezes a gente terceiriza o nosso conhecimento, né? Às vezes você está numa argumentação, você vai lá, ao invés de você argumentar, você vai lá e joga o vídeo de outro cara argumentando para você. Você meio que está terceirizando a sua argumentação. E a política brasileira ela tem muito desse problema. Então, a gente acha que a gente está sendo racional
e a gente não está sendo o tempo inteiro. Por exemplo, a questão do voto impresso é uma questão dessa, se você for parar para pensar. Por quê? A oposição... E veja, gente, nem vou entrar muito nessas polêmicas, mas o voto impresso ele era apoiado por todas as classes políticas do Brasil. A classe política no Brasil era a favor. O Bolsonaro propôs isso no APEC em 2015 e ela foi aprovada por unanimidade, com direito ao Glauber Braga elogiando, porque era o sistema de votação da Venezuela. E aí você tem o Bolsonaro em 2021, ele bota isso em votação e faz um escarcéu do cacete, sendo que é a mesma proposta. E aí olha que coisa bizarra. A preferência ou a aversão política, ela dita a forma como a gente se comporta nesse debate, mesmo que isso não faça sentido. Então a gente, se o cara é a favor, sou contra, se o outro é a favor, sou contra, e por aí vai. E aí é uma confusão generalizada. As pessoas, elas meio que tomam como certo essas questões aí por já estarem conectadas com crenças e preferências que elas já têm. Por isso que, na minha opinião, o grande problema hoje não é uma idiocracia ou uma geração que não valoriza o conhecimento. A gente valoriza o conhecimento, só que a gente está valorizando uma aparência de conhecimento. E aí não é que a geração não valoriza a inteligência, é uma geração que está valorizando a aparência da inteligência. E é o problema que tem hoje, é uma ilusão generalizada de conhecimento, e as pessoas meio que estão julgando ali que sabem muito, mas na verdade elas não sabem nada. E aí eu vou ir fechando, que é o seguinte: onde que a idiocracia acertou, o filme acertou? Primeiro, ele acertou no sequestro da política pelas corporações. Uma crítica que é super pesada no filme, mas que pega na veia ali uma série de questões. E ela pega na veia porque vocês estão vendo na imagem ali atrás tem o logo da Pepsi, porque eles começam a fazer propaganda, eles pegam, pô, então já que vocês financiam a campanha, né, o diretor pensou, já que vocês estão financiando a campanha, pô, agora vai botar patrocínio, vai ser igual o macacão de Fórmula 1. E é engraçado, isso fica muito engraçado, eles acertaram muito em cheio nisso, de uma sociedade dominada pelas corporações, em que a política ela é substituída pelas corporações, e uma outra questão também, ela acertou na política como espetáculo. E aqui que entra a questão central, a questão chave aqui. Nosso amigo de novo é nosso grande presidente Camacho, com a sua metralhadora numa sessão do Congresso. E é isso, a política virou um espetáculo, ele precisa atirar pro alto para calar a boca dos deputados, e os deputados respondem ele fazendo rap e fazendo espetáculo. E qual que é a mensagem aqui, né? O embate político, ele virou um espaço de entretenimento e de guerra para você vender ali tua narrativa nos meios de comunicação. E nesse filme, na época desse filme, não tinha rede social. Não tinha rede social. E aí, gente, que é interessante, que é o seguinte, que é a parte final dessa discussão. Olha a espetacularização da política aí. Vocês estão reconhecendo essa figura? Camarada, esse é o Zelensky, na época que ele era à toa, que ele fez uma série em que ele fuzilava o Congresso. E aí o que acontece? A gente está numa idiocracia ou a gente está no momento Valdo? E aí a gente entra para fechar essa discussão, né? Não sei se todo mundo aqui já viu, esse Valdo, o Momento Valdo, é um episódio de Black Mirror, que eu acho um episódio muito bom, que é esse ursinho aí, o Valdo, ele é um personagem, e aí ele basicamente se candidata a deputado. E ele se candidata a deputado descendo a lenha, fazendo um discurso profundamente antissistema, xingando todo mundo, e aí ele é aceito como deputado e ele vai ganhando, a galera acha maneiro, começa a votar nele loucamente, começa a fazer campanha e tal, e ele ganha a eleição, ele vira um símbolo que depois é apropriado por uma tirania, é uma mensagem super interessante. Por que eu tô trazendo isso aqui, né? Isso daí, só por curiosidade, né? Ele é baseado numa tradição que tem lá no Reino Unido, né? Que é o seguinte, lá no Reino Unido existe a candidatura independente. Então, o que esses caras fazem? Né? Aí na esquerda que a gente tem o Elmo da Vila Sésamo, aqui no meio o Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, e na direita a gente tem o senhor Cabeça de Balde. O senhor Cabeça de Balde, ele se candidata, né, junto com o Elma, ao cargo do distrito, a deputado no distrito, que
o primeiro-ministro está concorrendo para ele ganhar a projeção, para ele fazer a zoeira dele. Então esse episódio do Valdo é uma referência a isso, né? E a gente está numa situação como essa hoje. E aí eu vou trazer para vocês, né? Quem são os candidatos a Valdo da nossa política atual? Aqui agora, aqui ó, é o Keir Starmer agora com o Elmo, né? Isso é fantástico. Quem são os candidatos a Valdo? É o Beppe Grillo na Itália. O Beppe Grillo ele é o cara que fundou o Movimento 5 Estrelas, que veio antes do episódio do Black Mirror, que é um partido zoeiro de sacanagem, de contestação. Ele é humorista, o Beppe Grillo, e ele fez esse partido, ele montou esse partido para sacanear a política tradicional, e basicamente esse partido hoje é um dos maiores partidos da Itália. Ele chegou a participar de governo e tudo, chegou a ter 25% dos votos na eleição na Itália. Você tem o Beppe Grillo, você tem o Zelensky na Ucrânia. E aí, gente, o cara ele era humorista, sacaneando o sistema político, entrou como candidato para zoar e foi eleito. Isso, na época, as comparações foram feitas e foi exatamente isso. Por quê? A crise tá tão foda, tá tão fodida que a galera vota em qualquer um. A descrença na política tá tão grande que a galera vota em qualquer um. E aí você tem o Trump nos Estados Unidos, você tem o Bolsonaro no Brasil, e você tem o Milei na Argentina, né? Que também é uma figurinha bem Valdo, né? Ele é um cara bem Valdo. E o resultado é isso, assim, você tem uma crise, você tem uma descrença muito grande na política, e as pessoas simplesmente estão ali para sacanear e para fazer a zoeira delas, e às vezes isso acaba dando certo. Existem vários outros candidatos a Valdo, mas eu não vou divulgar porque eu não quero que eles ganhem, né?